todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente no canal Movimento Contrário, eu sou o Marcos e hoje eu quero saber de quem, afinal, é a culpa para termos um alcoolista em casa. A culpa é da família, que não soube colocar os limites, que não soube dar os exemplos, que não souberam fazer com que essa realidade fosse diferente, que não conseguiram fazer brigar na hora certa, que não conseguiram dar amor o suficiente, faltou alguma coisa, ou a culpa é do alcoolista, que nunca se comprometeu com a verdade, que sempre foi um mentiroso, que sempre foi um manipulador, que sempre fez o que quis, que jogou fora todas as oportunidades que teve na vida, enfim, de quem que é a culpa? Bom, no primeiro ponto eu queria dizer que nesse cenário todo não há culpados. E é engraçado que mesmo não tendo culpado nesse cenário, nessa história toda, o que mais permeia entre a família de um alcoolista é o conceito da culpa. Mas sabe por quê? Porque a doença, o alcoolismo, como qualquer outro vício, ele se nutre exatamente da culpa. Porque a culpa facilita, a culpa coloca à disposição da pessoa que está sob o efeito do álcool ou de outras drogas uma condicionalidade de favorecimento. A culpa leva a mãe, por exemplo, a não brigar com o filho. A culpa divide a responsabilidade. Mesmo não tendo culpa, mas a doença, a pessoa, o usuário, o alcoolista, o dependente químico, ele se utiliza dessas ferramentas, para poder facilitar a sua vida no meio desse cenário. Vou dar um exemplo. A mãe acha que o filho... É engraçado, eu vou contar uma história aqui muito interessante, que eu já coordenei uma clínica de reabilitação e lá nessa clínica eu pude ver algumas coisas muito interessantes. Mães que normalmente tinham outros filhos, mais velhos, mais novos e tal, e elas chegavam lá no dia da visita da família, que a gente fazia um trabalho de conscientização familiar, de orientação familiar, e eu via o olhar da mãe, tipo, pedindo perdão ao filho pelo que aconteceu, porque se ela pudesse, ela faria tudo diferente. E o filho, que tinha um problema com o alcoolismo, que tinha um problema com a questão das drogas, ele entendia essa dor, mas ele deixava essa dor em stand-by para que um dia, se caso ele precisasse, estaria lá para ele poder se beneficiar dela. É muito interessante isso. A culpa, ela é inexistente na doença do alcoolismo ou da dependência química. Ela é inexistente. Por mais que uma mãe seja negligente com os filhos, a doença, ela não é causada porque uma mãe quer que um filho seja dependente químico, seja alcoolista. Pelo amor de Deus, tenho certeza disso. A negligência, talvez, de mãe, de mulher, de esposa, de filho. Hoje em dia, mais do que nunca, é mãe que sai de manhã cedo para trabalhar e chega de madrugada, chega de noite. É o pai que trabalhando, enfim, é o pai e mãe para poder sustentar a família. Os filhos ficam em casa. Acontece na grande maioria da população, é assim que funciona. Ah não, Marco, mas tem famílias que são estruturadas, que tem mãe, pai, babá, tem tudo. E mesmo assim os filhos se utilizam de substâncias, se utilizam de drogas, se utilizam de álcool e se tornam alcoolistas, enfim. Sim, há casos para tudo, mas não há culpado nesse cenário. É isso que eu quero deixar claro. Não há culpa, não existe culpa para uma doença. Ninguém determina alguém que vai ser alcoolista, não existe culpa. Não existe culpa para quem é tomado por um câncer. Não existe culpa para quem é tomado por uma tuberculose, não existe culpa para alguém que teve um infarto, não existe culpa para isso. Ah, mas você vai falar, não, Marco, mas o cara do infarto, ele comia muita gordura, era gordão, não fazia exercício, era sedentário. Ah, então ele escolheu ter o infarto, é isso? Não, ele escolheu comer, ele escolheu não querer fazer exercício, mas ninguém escolhe ter um infarto. Ah,
Mas, Marco, o cara que é alcoolista, ele que procurou a droga, ele que procurou o álcool. Sim, ele procurou o álcool para tomar uma cerveja, para beber com os amigos, para poder fazer uma farra, mas ele não decidiu ser alcoolista. Isso foi uma consequência do uso. E é essa criminalização, é esse olhar criminalizador que às vezes impede o tratamento. Às vezes impede essa pessoa sair do vício, porque sempre há uma acusação e, na verdade, ele já carrega a culpa em si mesmo. É muito interessante que a culpa, ela é inexistente, mas, ao mesmo tempo, ela é vivida. A culpa, ela é inexistente, mas ela é vivida, seja por parte da família ou seja por parte do usuário. Ele não quis, só que ele não quis, na verdade, se tornar um alcoolista, um alcoólatra. Ele não quis isso, mas a vida, o uso, a quantidade, o tempo, a temporalidade o transformou num alcoolista. E agora você acha que ele quer permanecer como está? Não, pelo contrário. Ele não quer isso para a vida dele, ele quer se distinguir disso, ele quer sair fora desse mundo, mas ele não consegue. Ele não consegue. Ele quer dar uma nova cara para a vida dele, mas ele não consegue. Há uma linha, é muito interessante, eu gosto muito de dar esse exemplo, de uma, sabe aquele gráfico do eletrocardiograma, que vem tu. Eu costumo usar esse gráfico nas palestras que eu dou, que eu ministro, para exemplificar a diferença entre um usuário e um dependente. O usuário, se você olhar o gráfico, vou tentar colocar aqui nesse vídeo, você vai ver, ó, o gráfico que sobe e desce é o gráfico do cara que está iniciando no uso, seja do álcool ou de outras drogas. Ele vai usando, ele usou a primeira vez e falou, cara, que legal, que bacana, olha, foi bom. Aí ele usou de novo, foi muito bom, cara. E depois ele usou mais, legal. Enquanto ele está nessa crescente de uso, ele ainda é usuário. Ele usa porque é bom. Ele usa porque a droga é boa. Ele usa porque as sensações são maravilhosas. Ele usa porque tudo aquilo dali é tremendamente bom. Mas o gráfico também, ele inverte. Ele chega a um ponto do tempo do uso que ele inverte. Ao invés de ele ser numa crescente, ele agora está numa decrescente. E é nesse momento que a dependência se instala. Ou seja, se antes, quando ele era usuário, ele usava porque era bom, agora ele usa a mesma quantidade ou talvez até mais, só que agora não é porque é bom, agora ele usa para não se sentir mal. Agora ele está usando para não se sentir mal. É diferente. Então, quando ele atinge o nível de dependência, ele já está sofrendo. Esse momento é o momento que ele está sofrendo, só que agora não tem mais volta, ele não consegue mais voltar sozinho. Ele se perdeu nessa história, ele se perdeu nessa mata. E como é que alguém tira ele desse cenário? E existe alguém melhor do que a própria família para fazer isso? E o problema de tudo é que às vezes se delegam essa função a terceiros. Família gasta fortunas. Família gasta dinheiro com internações, com ambulatório, com especialista, com aquilo tudo, para tentar solucionar um problema que, na verdade, quem tem que tirar esse cara lá de dentro é a família. Sabe por que eu digo que é a família? A família tem todas as ferramentas na mão. O problema é que poucas das vezes, são poucas as famílias que entendem que precisam aprender a utilizar essas ferramentas. É igual você que está me assistindo agora, quer fazer um bolo, mas não faz o bolo porque o liquidificador que você tem tá lá, é excepcional, é novo, só que você não sabe ligar na tomada. Você não consegue ligar na tomada. Tem que aprender a ligar na tomada. E às vezes você liga na tomada, só que você não consegue encaixar o copo. Você tem que aprender a encaixar o copo. Às vezes você sabe ligar na tomada, aprende a virar o copo, mas não consegue entender a quantidade dos ingredientes para fazer um bolo. Tem que aprender a quantidade dos ingredientes para fazer um bolo. É assim que é a vida.
Você, família, tem todas as ferramentas para fazer isso aí. Eu falo isso no vídeo passado, já falei isso no outro vídeo. Eu vou repetir mais uma vez. A família tem que ser assertiva. Assertiva não tem nada a ver com briga, não tem nada a ver com discussão, não tem nada a ver com ignorância, nada. Assertividade quer dizer a habilidade para dizer não, a habilidade para o confronto, a habilidade para lidar com essa problemática toda. Quanto você já perdeu de tempo? Quanto tempo você já perdeu tentando ajudar a pessoa que você quer bem? Mas faz um balanço aí de quantos anos que você está nesse cenário aí tentando ajudar essa pessoa e não consegue, porque você sempre terceiriza esse problema. É você que precisa aprender, é você que precisa aprender. Sabe por quê? Vamos supor que você vai botar ele numa clínica para internação. Ele vai ficar lá 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas ele vai voltar para onde? Para sua casa. E o problema vai acabar lá na clínica da internação? Não, lá vai ser só Eu costumo dizer que todo tipo de tratamento que não é dentro de casa, eu costumo dizer que é aquele desfibrilador, é isso? Que dá um choque no cara quando está morrendo, puf, dá um choque assim, volta para a vida. É um desfibrilador. Só isso. Mas o tratamento, quem vai fazer é a família e ele em casa. Ah, mas não, Marcos, claro, tem casos que o cara já perdeu o sentido, já está no nível de demência. Acontece. A dependência química para muitos já levou a pessoa a nível de demência, por exemplo. Está insano. Aí não é um caso só de tratar em casa, realmente precisa de um tratamento específico, precisa de uma internação direcionada, precisa de todo um contexto. Mas eu estou me dirigindo à pessoa que é dependente químico, mas ela tem todas as faculdades mentais possíveis de entender o processo de mudança. Existem casos crônicos do alcoolismo que não tem reversão. Aí é só realmente um tratamento psiquiátrico, uma internação e torcer por um milagre, porque tem casos realmente que atingem um nível de total demência. A pessoa vai ficar num nível que talvez não volte. Mas eu estou falando ainda para pessoas que ainda conseguem raciocinar. Tem casos e casos. Tem casos de que a pessoa é alcoolista, mas já se instalou nele umas outras comorbidades, que não tem mais jeito. Aí é um tratamento mais específico, mais direcionado. Assim também com a questão do outro tipo de drogas. Existem casos e casos. Estou falando aqui para um caso que aonde a pessoa tem uma noção, consegue dialogar, consegue falar, tem um certo nível de produtividade. É para esse tipo de pessoa que eu estou falando. Eu não estou aqui dizendo que isso cabe a todos, esse processo cabe a todos. Não cabe a todos. Tem que fazer uma avaliação, tá bom? Então, voltando à questão da culpa, de quem que é a culpa? De ninguém. Não existe culpa nesse processo. Não existe culpa nesse cenário. O que nós temos que entender é que tudo isso que está passando agora é necessário a gente entender que precisa de orientação e assertividade. Tá bom? Bom, fica por aqui esse vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem você puder aí. Acompanhe nossos vídeos lá no Instagram também, no Facebook. Enfim, segue a gente aí tudo quanto é lugar que vai ter muito assunto bacana. E vou dar uma dica. Pega esse videozinho aqui, encaminha para alguém que você quer bem, que você sabe que precisa desse direcionamento. E eu tenho certeza que você vai fazer muito bem, dá de presente essa pessoa. Tá bom? Um abraço. Fica com Deus.